Shalom, Shalom! povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada, né? Esse é o propósito, um capítulo por dia, um devocional. Nós estamos em Romanos, né? A carta que Paulo escreveu para os romanos. Então, assim, fica conosco até o término desse devocional, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome de Jesus. Amém! Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Devocional Romanos 5. E eu quero começar lendo aqui o que Paulo escreve, porque é algo que vem de encontro com o nosso coração para ministrar a nossa vida, nos corrigir, nos exortar com muito amor. Olha só o que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mais uma vez, Paulo está dando ênfase aqui para a fé. Paulo, ele vem aqui falando muito forte na carta de Romanos que o diferencial é aquele que crê. O diferencial é aquele que crê. Você crê que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus? Somente através da fé em Jesus, nós somos justificados. Através do sacrifício que Jesus pagou naquela cruz em prol da minha e da sua vida. Nós não éramos merecedores desse amor, mas Ele nos amou primeiro. Graças a Ele Deus. se fez pecador naquela cruz por nós e nos livrou, né, do jugo do pecado. Todos nós estávamos manchados pelo pecado. Todos nós havíamos, né, ali tendo um destino, né, já traçado, né, mas pela glória de Deus, né, Deus Pai, Deus enviou o seu Filho amado, unigênito, para nos salvar, não para nos condenar. E olha só, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha que forte isso. A tribulação, ela produz perseverança. É nas tribulações, quando nós passamos por situações e circunstâncias, que nós somos perseverantes, que nós ali produzimos, né, essa fé, que nós aumentamos a nossa fé quando vem as tribulações. E olha só, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Poderia ser que alguém até morreria por uma pessoa boa, por um justo. Aquela pessoa muito boa, é justo, não merece morrer. Eu tô, né, em pecado, eu talvez ali, talvez então. Só que olha que coisa linda, né? Nós não éramos merecedores, como o Rodolfo bem colocou. E aqui diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. Nós estávamos sob o jugo do pecado, pelo um homem entrou o pecado e através de um homem trouxe vida, trouxe graça para a nossa vida. Foi através da pessoa de Jesus que hoje nós somos livres para adorar o Senhor. Jesus, ele fez a ponte, né, intercedendo a Deus Pai. Nós vivemos no tempo da graça. O que é graça? É um favor não merecido. Sim. Nós merecíamos o juízo de Deus. Nós merecemos outra hora ser julgados pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Mas hoje, quando Deus olha, eu creio, para a humanidade, ele vê, não, o preço já foi pago. Meu filho morreu naquela cruz, se sacrificou por eles, e através das suas pisaduras, né, do sacrifício, do martírio que ele passou, nós fomos sarados. Você já parou para pensar o que seria da minha e da sua vida se não fosse a vinda de Jesus? Se não fosse esse sacrifício que outra hora ele fez em prol de mim e da sua vida? Sim. Né? Com certeza, eu creio que a gente não, talvez nem estaríamos aqui, né? Quem sabe, porque são tantas as maravilhas, são tantas as coisas que Deus tem feito em nossa vida, nos tirou do lamaçal do pecado, né? Nós estávamos afundados, né? Vivíamos sob o jugo, né, de Satanás, era como um marionete na mão dele, né? Vivíamos aí de uma vida desordenada, de uma vida devassa, cada um se trilhando pelo seu próprio caminho. Mas Jesus nos reconciliou com o nosso Criador. O véu que outra hora fazia divisão entre o lugar santo dos santos foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós temos acesso a Deus Pai 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano. Glória a Deus. Portanto, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aqueles que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, glórias a Deus, né? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para avultar-se a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Para mim isso daqui soa como uma poesia. Paulo, ele trouxe aqui, né, a essência do pecado e a essência da vida eterna, de uma forma assim poética, linda e que nos exorta, que nos ministra com amor. Louvado seja Deus. Jesus, nosso mestre, ele veio para trazer vida e vida em abundância, em todas as áreas da nossa vida.
que a gente possa estar alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo, que a gente venha edificar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, na fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, Sim, nós te Senhor. damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Sim, De estarmos, Deus. Senhor, aqui mais uma vez, podendo, Senhor, desfrutar, Senhor, da Tua palavra. Sim, A Senhor. Tua palavra rema, a Tua palavra revelada, que vem de encontro, Senhor, ao nosso coração, que permeia, Senhor, a nossa mente, a nossa alma, Senhor. É verdade, Nós necessitamos, Deus. Senhor, todos os dias de ouvir a Tua voz, Sim, de ouvir, Deus. Senhor, o Teu alimento, esse alimento que vem do alto, que vem do Sim, Teu trono, Senhor. Papai. Que o Senhor possa fluir, Senhor, como rios de águas correntes, Senhor, ao seio, Senhor, daqueles que o buscam, Pai. É verdade, Daqueles que Deus. o temem ao Senhor, Pai. Sim, Senhor. Porque somente através da fé em Jesus que nós seremos justificados, Pai, Sim, de todo o Deus. pecado. Somente através da fé em Jesus que nós seremos salvos, Pai. Sim, Somente Senhor. através da pessoa de Jesus, Senhor, que nós vamos ter vida e vida em abundância. É Que a verdade, gente Pai. possa, Senhor, ter esse entendimento todos os dias da nossa vida. Sim, Que Senhor. o Teu Espírito, Senhor, venha, Senhor, nos manter vigilante, atento, Senhor, para não nos desviarmos, Senhor, dos Teus caminhos, dos Teus preceitos, dos Teus mandamentos, Pai. É verdade, Nós pedimos, Deus. Senhor, a Tua santa proteção, que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal. Sim, É o que eu lhe Senhor. peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.